um novo dia se inicia. E eu preciso te perguntar, você tem noção do quanto Deus te ama? Porque Romanos 8 nos lembra de algo que pode mudar completamente a sua vida hoje. Nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Cristo. Tribulação, angústia, perdas, lutas, tudo isso pode tentar te derrubar, mas você continua seguro nos braços do Pai. Então fica comigo até o fim deste vídeo, porque o que você vai ouvir agora vai renovar a sua fé e te lembrar que até as batalhas mais duras estão cooperando para o seu bem. E já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque todos os dias nós temos uma palavra direto do coração de Deus para você. Vamos juntos nessa? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Você já parou para refletir profundamente sobre o peso dessa declaração? Não são apenas algumas coisas, não são apenas os momentos que fazem sentido, não são somente as bênçãos visíveis ou os dias fáceis. É tudo, absolutamente tudo. Cada lágrima que você derramou sozinho, cada oração que pareceu bater no teto e voltar, cada porta que se fechou diante dos seus olhos, cada traição que feriu a sua alma, cada silêncio que te deixou inquieto. Todas essas situações, que muitas vezes nós classificamos como perdas, injustiças ou fracassos, estão sendo costuradas com perfeição pela mão soberana de Deus. Não existe ponto solto na tapeçaria divina. Ainda que você só veja o avesso, com fios embaralhados e nós aparentemente desconexos, do lado de Deus existe uma obra sendo formada com harmonia, propósito e beleza que ainda não conseguimos enxergar. Quando olhamos para José, vemos isso claramente. Um jovem traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, injustamente acusado e lançado na prisão. Aos olhos humanos, tudo parecia estar fora de controle. Quem poderia imaginar que aquele caminho tortuoso o levaria exatamente ao centro da vontade de Deus, ao trono do Egito, com autoridade para salvar não apenas uma nação, mas a sua própria família da fome? Em Gênesis 50:20, José declara uma das frases mais poderosas das Escrituras: "Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Essa é a essência de Romanos 8:28. Aquilo que parecia destruição era na verdade construção. Aquilo que parecia um fim era apenas o início de algo maior. E Tiago reforça essa perspectiva espiritual quando nos lembra: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Tiago 1:2-3. O texto não está dizendo que devemos sentir prazer na dor, mas que podemos encontrar alegria no propósito que ela cumpre. Porque a provação não é um sinal de abandono, é um instrumento de aperfeiçoamento. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima é contada, cada clamor é ouvido, cada deserto é um treinamento para algo maior. Pense no povo de Israel diante do Mar Vermelho. Atrás deles, o exército de Faraó. À frente, um mar impossível de atravessar. Humanamente falando, não havia saída. E foi justamente nesse cenário de impossibilidade que Deus revelou seu poder de forma sobrenatural. Ele abriu o mar, ele transformou o desespero em caminho. Ele mostrou que até mesmo os obstáculos intransponíveis são apenas plataformas para a sua glória. Da mesma forma, o mesmo Deus que tirou água da rocha é o que hoje está usando até as pedras do teu caminho para edificar algo que você ainda não consegue ver. Quando Paulo escreve Romanos 8, ele está cercado por um contexto de perseguição e dor. Ele não está falando de um lugar de conforto. Pelo contrário, ele conhecia prisões, açoites, naufrágios e privações. 2 Coríntios 11:23-28. E mesmo assim, ele escreve com convicção: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem.
Note a palavra sabemos. Não é uma opinião, não é uma possibilidade. É uma certeza inabalável fundamentada no caráter imutável de Deus. O bem que Paulo menciona não é necessariamente o bem que nós esperamos no imediato. Muitas vezes esperamos soluções rápidas, finais felizes e instantâneos, respostas visíveis que aliviem nossa dor de forma imediata. Mas o bem de Deus é eterno. Ele enxerga além do presente. Ele sabe que as provações moldam nosso caráter, aprofundam nossa fé e nos aproximam mais de Cristo. Romanos 8:29 continua dizendo: aqueles que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o objetivo final, sermos conformados à imagem de Jesus. E como somos moldados à imagem de Cristo? Muitas vezes através do fogo purificador. Isaías 48:10 diz: eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Assim como o ouro é refinado no fogo para remover suas impurezas, também somos lapidados pelas circunstâncias que Deus permite. Não para nos destruir, mas para nos aperfeiçoar. Olhe para Daniel na cova dos leões. Olhe para Sadraque, Mesaque e Abed-nego na fornalha ardente. Em ambos os casos, a presença de Deus não os livrou de entrar no perigo, mas os sustentou dentro dele. E o resultado foi um testemunho que glorificou ao Senhor diante de todos. Romanos 8:18 declara: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso muda completamente nossa perspectiva. Não se trata apenas de suportar a dor até que ela passe, mas de enxergar nela um instrumento de Deus. Aquilo que hoje parece caos está, na verdade, alinhando você com o plano divino. E quando a dúvida tenta nos sufocar, Paulo nos lembra com uma sequência de declarações triunfantes: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Pense nessa pergunta: quem ousaria se levantar contra aqueles que são guardados pelo Todo-Poderoso? Ele não apenas nos protege, mas provou o seu amor entregando o seu próprio Filho. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. E então, a partir dessa convicção, Paulo conclui com uma verdade que precisa ecoar em nossos corações: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Romanos 8:35. Ele mesmo responde: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Mais que vencedores. Essa expressão vai além de simplesmente vencer. Significa que não apenas superamos a provação, mas saímos dela transformados, fortalecidos e com um testemunho que glorifica a Deus. Não apenas escapamos da fornalha, mas saímos dela sem sequer o cheiro de fumaça, como aconteceu com os 3 jovens hebreus, Daniel 3:27. E Paulo encerra com a segurança que deve ser o alicerce de nossa fé. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:38-39. Quando entendemos isso, passamos a enxergar a vida com outros olhos. As lutas não deixam de existir, mas ganham um novo significado. A dor não deixa de doer, mas deixa de nos definir. O desespero dá lugar à esperança, porque sabemos que mesmo no silêncio, Deus está agindo. Pense novamente em José. Se ele tivesse desistido na prisão, jamais teria visto o palácio.
Pense em Davi, ungido rei, mas fugindo de Saul como um criminoso. Se ele tivesse duvidado, jamais teria sentado no trono. Pense em Jesus carregando a cruz, suportando a vergonha e a dor. Hebreus 12:2 diz que ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ele sabia que a dor era passageira e a glória era eterna, e é essa mesma glória que está diante de nós. Quando Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem, ele está nos chamando para confiar no Deus que não falha, no autor que escreve histórias perfeitas com capítulos que às vezes parecem confusos no meio. Por isso, hoje, em meio às circunstâncias que você não entende, escolha crer. Escolha acreditar que cada fio dessa tapeçaria divina está sendo tecido pelas mãos do Pai. Escolha confiar que o Deus que abriu o mar, que derrubou muralhas, que fechou bocas de leões e que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo que está ao seu lado agora, conduzindo sua vida com perfeição. Oração forte. Pai amado, nós nos rendemos diante de Ti e da Tua palavra, em Romanos 8:28. Senhor, declaramos que confiamos no Teu propósito, mesmo quando nossos olhos não veem e nossos ouvidos não ouvem. Nós cremos que todas as coisas, até aquelas que não entendemos, estão cooperando para o nosso bem. Pai, ensina-nos a descansar na Tua soberania, fortalece nosso coração e renova nossa fé. Senhor, assim como José viu a Tua mão no meio da injustiça, como Davi viu a Tua fidelidade no meio da perseguição, como Paulo viu a Tua glória no meio da prisão, queremos ver a Tua presença nas nossas batalhas. Declaramos que nada poderá nos separar do Teu amor. Que toda angústia seja transformada em esperança, que toda dúvida seja esmagada pela certeza da Tua palavra, que todo medo seja substituído pela paz que excede todo entendimento. Pai, entregamos nossos caminhos, nossas lutas, nossas perdas e nossos sonhos diante de Ti. Que se cumpra em nós o Teu plano perfeito. Que cada dor se torne testemunho, que cada queda se torne degrau, que cada lágrima se torne semente de um futuro glorioso. Nós declaramos que cremos no Deus que transforma a cruz em vitória, túmulo em ressurreição e deserto em caminho. E assim oramos, confiantes no nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Amém. Aqueles que Ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8:29. Percebe a profundidade dessas palavras? Esse é um dos versículos mais poderosos de toda a Escritura, porque nos lembra que o propósito de Deus vai muito além do que os nossos olhos podem enxergar. Quando Paulo escreve isso, ele não está apenas fazendo uma afirmação teológica, ele está revelando a essência daquilo que significa ser um filho de Deus. O bem que ele menciona em Romanos 8:28 não é simplesmente o conforto humano que desejamos ou as soluções rápidas que tanto esperamos. Esse bem é eterno, imutável, transcendente. É sermos moldados, lapidados e transformados para nos tornarmos a imagem de Cristo. Isso significa que cada dor, cada lágrima, cada provação e cada silêncio aparente de Deus não são sinais de abandono, mas instrumentos divinos para esculpir em nós o caráter de Jesus. É como o oleiro que molda o vaso, pressionando aqui, ajustando ali, girando a roda com firmeza, até que a forma desejada seja alcançada. Jeremias 18:6 diz: Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Não é um processo simples e muitas vezes dói, porque mexe com aquilo que queremos preservar, com nossa vontade, nosso orgulho, nossos planos pessoais. Mas tudo isso é parte da obra maior. Paulo entendeu isso com clareza quando escreveu em 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente.
Repare que ele chama as tribulações de leves e momentâneas. Ele que foi perseguido, açoitado, preso e naufragado, chama todo esse sofrimento de leve porque estava olhando para algo maior, a glória eterna. Aquilo que hoje parece esmagar você está, na verdade, preparando-o para carregar um peso de glória que não pode ser medido com parâmetros terrenos. E é por isso que Filipenses 1:6 nos encoraja com essa certeza: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não abandona projetos inacabados. Ele não começa algo para deixar pela metade. Ele é fiel em completar tudo o que começou. Essa obra pode parecer lenta aos nossos olhos, mas está sendo conduzida com perfeição, porque o artista que a executa vê o quadro completo, enquanto nós vemos apenas pinceladas desconexas. O inimigo, por sua vez, tenta nos convencer de que fomos esquecidos, que Deus se calou, que nossas orações foram ignoradas. Ele sussurra mentiras, como fez com Eva no Éden, tentando distorcer a verdade de Deus. Mas Isaías 49:16 destrói essa narrativa diabólica. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Você não está apenas na mente de Deus, você está marcado nas suas mãos. Isso significa que cada detalhe da sua vida está constantemente diante dele. Nada escapa ao seu controle. Nenhuma lágrima cai sem que ele perceba. Nenhuma batalha é travada sem que ele saiba. Quando entendemos isso, começamos a perceber que até mesmo os dias mais sombrios carregam sementes de algo maior. José foi moldado pela traição dos irmãos, pela escravidão e pela prisão, antes de governar o Egito. Davi foi moldado nas cavernas, fugindo de Saul, antes de se sentar no trono. Moisés foi moldado no deserto de Midian por 40 anos antes de liderar Israel. E até mesmo Jesus, nosso Salvador, foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Hebreus 5:8-9. Não porque lhe faltasse algo, mas para cumprir plenamente sua missão como nosso sumo sacerdote e redentor. O processo de sermos conformados à imagem de Cristo exige fogo, exige deserto, exige cruz. Jesus disse em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. A cruz não é um enfeite de pescoço, não é um símbolo vazio. Ela representa morte para a nossa vontade e total rendição à vontade de Deus. É nesse lugar de rendição que somos transformados, porque ali deixamos de lutar contra o oleiro e permitimos que ele molde nossa vida como deseja. E isso é exatamente o que o inimigo odeia: ver você permanecendo firme mesmo quando não entende. Porque cada vez que você permanece, cada vez que você confia, cada vez que você dobra os joelhos em vez de desistir, você está sendo moldado mais e mais à imagem de Cristo. E a Bíblia é clara: nada pode frustrar os planos de Deus. Jó 42:2 declara: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O diabo pode tentar atrasar, confundir, lançar setas de desânimo, mas ele não tem poder para anular aquilo que Deus decretou. O que Deus escreve, ninguém apaga. Isaías 14:27 confirma: porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? É por isso que Romanos 8 nos leva a uma progressão poderosa. Depois de afirmar que todas as coisas cooperam para o bem, V28, e que fomos predestinados a ser conformes à imagem de Cristo, V29, Paulo nos conduz a uma série de declarações triunfantes. Se Deus é por nós, quem será contra nós? V31. Essa não é apenas uma pergunta retórica, é uma declaração de guerra contra toda voz que tenta nos convencer do contrário. E então ele continua:
Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vere 32. Se Deus já nos deu o maior presente, seu próprio filho, como duvidar que ele também cuidará de cada detalhe? Se ele entregou o céu por nós, por que pensarmos que ele nos deixaria sozinhos agora? E para encerrar esse crescendo de fé, Paulo afirma: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Essa é a âncora da nossa alma. Nada pode nos separar. Nem o pecado do passado, nem o erro de ontem, nem a luta de hoje, nem o medo do amanhã. Nem demônios, nem crises, nem enfermidades, nem perdas. Nada. Absolutamente nada. Quando entendemos isso, percebemos que mesmo quando tudo parece desabar, estamos mais seguros do que nunca, porque estamos nas mãos daquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Hebreus 1:3. Então, quando você sentir que está sendo esmagado pelas circunstâncias, lembre-se, não é o fim, é o processo. Quando parecer que o silêncio de Deus é ausência, lembre-se, Ele está trabalhando nos bastidores. Quando o inimigo tentar sussurrar que você foi esquecido, olhe para Isaías 49:16 e declare: estou gravado nas mãos do meu Deus. Se a sua vida está nas mãos do oleiro, nada está fora do lugar. Cada curva inesperada, cada atraso que parece injusto, cada lágrima que escorreu em silêncio, tudo isso está sendo usado para te conformar à imagem de Cristo, porque esse é o bem maior. O conforto humano é passageiro, a glória eterna é imutável. E essa glória que Paulo menciona em 2 Coríntios 4:17 não é abstrata, é real. É a transformação de dentro para fora que acontece quando o Espírito Santo age em nós. É a capacidade de reagir com fé onde antes havia medo. É a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Mesmo quando tudo ao redor grita caos, é olhar para o futuro com esperança, não porque ele é previsível, mas porque o autor da história é fiel. Por isso, hoje, não importa onde você esteja ou como esteja, saiba que o processo não é perda de tempo, ele é parte da promessa. Como o salmista declarou em Salmos 138:8, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Oração forte. Senhor Todo-Poderoso, nós nos curvamos diante da tua palavra e reconhecemos, somos barro nas tuas mãos. Pai, mesmo quando não entendemos, mesmo quando nossos olhos só veem caos, nós confiamos que o Senhor está nos moldando à imagem de Cristo. Declaramos que cada dor está sendo transformada em caráter, cada lágrima em semente de glória, cada luta em testemunho. Pai, livra-nos das mentiras do inimigo que tenta nos convencer de que fomos esquecidos. Grava em nossos corações Isaías 49:16 e lembra-nos diariamente de que estamos gravados nas tuas mãos. Que a nossa fé não se abale, que nossa esperança não vacile e que possamos olhar para cada tribulação como parte do caminho que nos leva mais perto de ti. Fortalece-nos, Senhor. Sustenta-nos quando as forças se esgotarem. Renova nosso ânimo com a certeza de Filipenses 1:6, que aquele que começou boa obra vai completá-la. Que possamos descansar sabendo que nada, absolutamente nada, poderá frustrar os teus planos para nossas vidas. Hoje declaramos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Conforma-nos à imagem do teu Filho. Que cada respiração nossa exale Cristo. Que cada palavra nossa reflita Cristo. Que cada passo nosso siga Cristo.
e que a glória eterna que nos aguarda seja o combustível para permanecermos firmes até o fim. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Romanos 8:35. Essas palavras ecoam como um grito de fé em meio às tempestades da vida. Paulo não está escrevendo isso em um palácio confortável, cercado de privilégios. Ele escreve como alguém que já enfrentou açoites, prisões, fome e naufrágios. 2 Coríntios 11:23-28. E mesmo assim, ele não questiona se o amor de Cristo permanece. Ele afirma com convicção inabalável que nada é capaz de nos separar dele. Perceba como essa pergunta é retórica e desafiadora. Quem ousaria romper a ligação entre Cristo e aqueles que foram redimidos pelo seu sangue? Quem teria poder suficiente para desfazer aquilo que foi selado na cruz? Nenhuma tribulação, nenhuma angústia, nenhuma perseguição, nenhuma fome, nenhuma nudez, nenhum perigo, nem mesmo a espada. Paulo lista circunstâncias extremas, porque sabia que, na vida real, os crentes passariam por elas. E ainda assim, ele reafirma: mesmo que tudo isso aconteça, o amor de Cristo permanece intacto. E então, ele declara: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Preste atenção. Ele não diz que seremos vencedores apenas quando escaparmos delas, mas que em todas estas coisas, no meio da dor, no meio da prova, no meio da tempestade, somos mais que vencedores. A vitória não é apenas escapar do problema, é permanecer firme dentro dele, sabendo que o amor de Cristo nos sustenta. Ser mais que vencedor não significa não ter lutas. Significa não ser definido por elas. Significa atravessar o fogo e sair do outro lado sem cheiro de fumaça, como Sadraque, Mesaque e Abed-nego na fornalha. Daniel 3:27. Significa enfrentar leões famintos e sair ileso como Daniel. Daniel 6:22. Significa estar no meio do mar em tempestade e ouvir Jesus dizer: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Marcos 4:39. Paulo segue e nos leva ao clímax dessa verdade. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:38-39. Essa é a âncora que mantém a nossa fé inabalável. Nem a morte, porque Jesus venceu a morte na cruz e nos deu vida eterna. Nem a vida, com todas as suas complexidades, tentações e dificuldades, porque estamos guardados em Cristo. Nem anjos, nem principados, porque não há poder espiritual ou autoridade demoníaca capaz de romper a aliança selada pelo sangue de Jesus. Nem coisas do presente, nem do porvir, porque Deus já está no amanhã e nada o surpreende. Nem poderes, nem altura, nem profundidade, absolutamente nada. Quando Paulo afirma isso, ele está derrubando todas as objeções possíveis. Não há espaço para dúvidas. O amor de Deus é invencível, inquebrável, inabalável. Esse amor não depende do que sentimos, não está baseado em méritos, não se desfaz diante de falhas humanas. É um amor que permanece mesmo quando somos infiéis, porque se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. Essa verdade nos dá descanso. Tudo coopera para o bem, porque estamos nas mãos de um Deus que nos ama com amor eterno. Jeremias 31:3. Ele não apenas vê nossa dor, ele guia nossos passos, sustenta nossos ombros cansados e transforma cada vale em testemunho. Até aquilo que o inimigo planejou para nos destruir é usado como palco para a glória de Deus se manifestar.
Lembre-se de José novamente, vendido pelos irmãos, injustiçado, esquecido na prisão. Tudo parecia um enredo de derrota, mas no final ele pôde dizer: vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. O que parecia fim era apenas o caminho para o cumprimento do propósito. Da mesma forma, em sua própria vida, existem capítulos que ainda não fazem sentido. Portas que se fecharam, relacionamentos que se romperam, oportunidades que escaparam. Mas se você está em Cristo, cada linha está sendo escrita pelo autor da história. Hebreus 12:2 nos chama a olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Essa expressão, autor e consumador, é poderosa. Significa que ele não apenas começou a história, mas está comprometido em terminá-la. E ninguém pode rasgar as páginas que ele já escreveu. É por isso que Paulo diz com tanta ousadia: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Essa não é apenas uma frase de efeito, é a realidade espiritual de todo aquele que está em Cristo. Você pode até sentir que está cercado, mas há anjos guardando você. Pode até parecer que está sozinho, mas ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Pode até parecer que o inimigo está vencendo, mas Colossenses 2:15 declara que Cristo já despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. O amor de Cristo não é apenas uma ideia abstrata, é uma força viva que nos sustenta. Romanos 5:8 nos lembra: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou quando ainda estávamos distantes, quando nada havia em nós que merecesse esse amor. Isso significa que não há queda que possa afastar você dele agora. E é exatamente por isso que podemos afirmar que somos mais que vencedores. Porque a vitória não depende de circunstâncias favoráveis, mas da fidelidade de um Deus que não falha. É por meio dele que permanecemos de pé quando tudo ao redor tenta nos derrubar. É por meio dele que encontramos paz no meio da guerra. É por meio dele que transformamos dores em testemunhos e derrotas aparentes em sinais de glória. Quando Paulo escreveu essas palavras aos Romanos, ele sabia que muitos deles enfrentariam perseguição, fome e até mesmo a morte por causa da fé. Ainda assim, ele os lembra: nada disso é capaz de separá-los do amor de Cristo. E essa verdade ecoa até hoje para cada um de nós que enfrentamos nossos próprios leões, fornalhas e mares vermelhos. Talvez hoje você esteja em um lugar onde sente que Deus está em silêncio. Talvez você ore e não veja resposta, lute e não veja resultado, espere e não veja mudança. Mas ouça bem, o silêncio de Deus nunca é ausência. Ele está presente, trabalhando nos bastidores, alinhando todas as coisas para cumprir o que prometeu. Isaías 64:4 diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O amor de Cristo não apenas te envolve, ele te persegue. Ele vai atrás de você quando você se afasta. Ele te levanta quando você cai. Ele te consola quando ninguém mais entende a sua dor. É esse amor que nos dá coragem para enfrentar amanhã sem medo, porque sabemos que estamos guardados nas mãos daquele que venceu o mundo. E aqui está o segredo: tudo coopera porque você não está sozinho. A presença de Deus transforma vales em altares, lágrimas em rios de consolo, desertos em caminhos. Ele não apenas vê, ele guia. Ele não apenas guia, ele sustenta. Ele não apenas sustenta, ele transforma. Até aquilo que parecia irreparável é usado como cenário para que sua glória brilhe ainda mais.
Isaías 61:3 diz que ele dá aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Ele não desperdiça dor. Cada marca se torna testemunho. Cada ferida se torna lugar de cura. Cada derrota aparente se torna vitrine para o poder do seu amor. E por isso, você pode se levantar hoje e declarar com Paulo: porque eu estou bem certo. Não é dúvida, não é hipótese, é certeza. Você está seguro no amor de Cristo. Não importa o que venha, não importa o que se levante, nada pode romper aquilo que foi firmado na eternidade. Senhor amado, nós nos curvamos diante de Ti e declaramos nossa fé no Teu amor inabalável. Pai, hoje tomamos posse da verdade de Romanos 8:35-39. Nada pode nos separar do Teu amor. Nem a dor, nem o medo, nem as perdas, nem os ataques do inimigo, nem o silêncio das noites longas. Pai, nós descansamos na certeza de que somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Senhor, fortalece os que estão cansados, levanta os que caíram, consola os que choram. Que cada coração aqui seja lembrado de que está gravado nas Tuas mãos. Que cada ferida se torne testemunho do Teu poder. Que toda mentira do inimigo seja calada pela Tua palavra viva. Nós declaramos que o Teu amor é maior do que qualquer circunstância. Declaramos que mesmo aquilo que o inimigo planejou para nos destruir será usado como palco para a Tua glória. Pai, nos ensina a confiar quando não vemos, a descansar quando tudo parece incerto e a nos alegrar sabendo que estamos seguros em Cristo. Hoje nós nos rendemos totalmente ao Teu cuidado. Guardados no Teu amor, nada tememos. E oramos em nome de Jesus, o Cristo que venceu, que reina e que nos sustenta. Amém. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Quando pronunciamos essa verdade, é como se um bálsamo espiritual invadisse nosso coração, porque no fundo sabemos, sem essa certeza, muitas vezes a vida pareceria insuportável. Quem nunca se perguntou, por que isso está acontecendo comigo? Onde Deus está no meio dessa dor? E é justamente nesse momento que a palavra se ergue como uma âncora, firme e inabalável, declarando que todas as coisas, não algumas, não apenas as boas, mas todas, estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quando você olha para a sua própria história, quantas vezes já percebeu depois de um tempo que aquilo que parecia o fim era, na verdade, um novo começo? Quantas vezes uma porta fechada abriu caminho para algo muito melhor? Quantas vezes uma perda inesperada te conduziu a uma dependência maior de Deus e te aproximou ainda mais dele? É disso que Romanos 8:28 fala. Ele não promete uma vida sem dor, mas assegura que cada dor está sendo costurada dentro de um plano perfeito e eterno. Deus não desperdiça nada. Cada lágrima que você derramou, Ele recolheu. Salmos 56:8. Cada oração feita no silêncio da madrugada, Ele ouviu. Cada desespero que você viveu, Ele presenciou. E em cada um deles, mesmo quando parecia ausente, Ele estava trabalhando. O que parece silêncio não é ausência. O que parece demora não é esquecimento. Isaías 64:4 nos lembra: desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Essa é a beleza de Romanos 8:28. Saber que o mesmo Deus que está nos céus governa cada detalhe aqui na terra. Ele é soberano sobre tudo. Ele é aquele que transforma cruz em ressurreição, luto em dança e deserto em fonte de água viva. Mesmo quando não entendemos o caminho, podemos confiar no guia.
o Deus que transforma o caos em caminho. Olhe para a história de José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustamente acusado e lançado na prisão. Aos olhos humanos, aquilo era um desastre. Tudo apontava para um fim sem esperança. Mas no tempo certo, Deus o exaltou e o colocou como governador do Egito. E no fim, José pôde dizer aos seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê hoje, que se conserve muita gente com vida. Gênesis 50:20. Você consegue perceber a lógica divina? Aquilo que parecia destruição, Deus estava usando como preparação. Aquilo que parecia retrocesso era, na verdade, parte do avanço. Cada passo, inclusive os mais dolorosos, foi um degrau rumo ao cumprimento do propósito. Assim também é conosco. Deus vê o que não vemos, conhece o que não conhecemos, e por isso podemos confiar que até o caos está sob controle. O Deus que usa a dor como instrumento de aperfeiçoamento, sim, Coríntios 4:17 nos lembra. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Paulo, que enfrentou perseguições e prisões, chama as tribulações de leves e momentâneas. Por quê? Porque ele enxergava além do presente. Ele sabia que Deus não apenas permite as lutas, mas as utiliza como ferramentas para moldar nosso caráter, purificar nossa fé e nos aproximar mais de Cristo. É no fogo da adversidade que somos refinados como ouro. É no deserto que aprendemos a depender do maná diário. É na noite escura que reconhecemos a necessidade da luz. Nada disso é em vão. Filipenses 1:6 assegura: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não deixa uma obra pela metade. Ele não abandona projetos inacabados. Se você está passando por algo hoje, é porque Ele está te preparando. Ele não está te quebrando para destruir, está te quebrando para reconstruir de um jeito muito melhor e mais firme do que antes. O Deus que garante sua presença, Isaías 49:16 declara: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Você está gravado nas mãos de Deus. Isso significa que não existe um único segundo em que Ele tire os olhos de você. Você não é esquecido, não é invisível, não está sozinho. Quando você anda pelo vale da sombra da morte, Ele está lá. Salmos 23:4. Quando você atravessa as águas, elas não te afogam. Quando passa pelo fogo, não se queima. Isaías 43:2. Essa promessa não é apenas poética, é real. É por isso que Paulo conclui Romanos 8 com a explosão de fé. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:35-37. Nada pode te separar desse amor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro. Romanos 8:38-39. O amor de Cristo não se afasta quando você erra, não se esfria quando você falha, não diminui quando você duvida. Ele permanece, porque não depende de quem você é, mas de quem Ele é. Tudo coopera para o bem. Às vezes, o bem que Deus está fazendo não se parece com o que gostaríamos. Muitas vezes pedimos livramento, mas Ele nos dá força. Pedimos portas abertas, mas Ele nos ensina a esperar. Pedimos respostas rápidas, mas Ele nos ensina a confiar mesmo no silêncio. E no fim, percebemos que tudo isso era para nos alinhar com Sua vontade. Quando olhamos para trás, quantas vezes percebemos que aquilo que parecia atraso era, na verdade, proteção? Quantas vezes uma perda foi livramento?
Quantas vezes um não de Deus salvou você de algo que nem sabia que te faria mal? Romanos 8:28 não é apenas um versículo para consolar, é um convite para confiar. Confiar de olhos fechados, mesmo quando o chão parece ceder. Confiar sabendo que o Deus que abriu o Mar Vermelho ainda abre caminhos impossíveis. Confiar que Ele está alinhando cada detalhe para cumprir seu propósito eterno. E é nessa confiança que nos curvamos diante dEle e oramos. Oração forte. Senhor Todo-Poderoso, nós nos curvamos diante da Tua palavra em Romanos 8:28 e declaramos que confiamos no Teu propósito. Pai, mesmo quando nossos olhos não veem, nós cremos que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Que cada deserto gere em nós fé inabalável, que cada lágrima regue o terreno do milagre que está por vir. Pai, lembra-nos que nada pode nos separar do Teu amor. Que cada um que lê ou ouve esta oração seja lembrado de que está gravado nas Tuas mãos. Que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos fortaleça hoje cada coração cansado. Nós Te entregamos nossas dores, nossas dúvidas e nossos caminhos, declarando: cumpra-se em nós a Tua vontade. Que possamos sair daqui convictos de que até as lutas mais duras estão alinhando-nos com o Teu plano eterno. Senhor, ergue os abatidos, renova os que estão exaustos, cura os corações feridos. Que todo medo seja dissipado, que toda ansiedade seja substituída pela paz que excede todo entendimento. Que cada batalha se torne prova viva de que o Senhor é Deus e que nada está fora do Teu controle. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos vitória, porque sabemos que tudo coopera para o bem dos que Te amam. Amém. Glória a Deus por esse tempo juntos na palavra. Eu quero agradecer de coração a você que ficou até aqui, que abriu seu coração para ouvir o que o Espírito Santo tinha a ministrar hoje. Se essa mensagem falou com você, se te trouxe paz, esperança ou renovou sua fé, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que você sabe que está precisando ouvir que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Às vezes, uma simples palavra pode mudar o dia ou até mesmo a vida de alguém. Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens como essa, porque todos os dias Deus tem algo novo para falar conosco. E não saia ainda, clique agora no vídeo que vai aparecer na sua tela, porque ele é a continuação perfeita dessa palavra de hoje, e tenho certeza que vai edificar ainda mais a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.